Após uma eventual explosão, o protagonista se lembra de suas vidas passadas. Apesar de todo o seu charme e conhecimento, ele acaba se envolvendo com a ancestral de sua seita, e isso o torna um ser invencível. Em um dia ensolarado no reino do céu, um homem que estava sendo observado por várias mulheres lamenta sentindo falta de casa. As mulheres estão encantadas com o homem, a quem chamam de príncipe, que parecia estar recitando algumas poesias ao vento, mas uma delas não gosta muito daquela situação. A garota que reclamou era uma recém-chegada, e as outras brigam com ela por ter falado coisas ruins sobre o príncipe. Ela, tremendo toda, diz que não queria falar mal do príncipe. Falando nele, ele surge delicadamente entre as moças e pede para que elas parem. Ele fica entre a recém-chegada e as outras, e pede para que elas não briguem por algo tão trivial, afinal, são todos discípulos da mesma seita. Ele se vira para a menina e pergunta se ela está bem. A garota, ainda sem muita reação, responde gaguejando que está bem, e agradece ao príncipe pela preocupação. Ele oferece sua mão a ela, que a segura gentilmente e questiona se ela é uma discípula nova, porque ele nunca a viu por ali. A menina, completamente encantada pela beleza e gentileza do príncipe, responde ser uma novata. Ele se dispõe a ajudá-la se ela precisar de algo e pergunta qual é seu nome. Ela prontamente responde, Li Ruolan, e diz ao príncipe que ele pode chamá-la só de Ruolan. Ele pensa um pouco sobre isso e diz ser um lindo nome e que vai lembrar dela. Antes de sair, reforça que se ela precisar pode procurá-lo. As outras meninas entram em pânico com o que tinham acabado de ver, pois o príncipe tinha chamado a novata diretamente pelo nome. O príncipe era um gênio desde criança. Aos 3 anos, já começou a prática de Qi, e formou seu núcleo aos 6 anos, sendo também aceito pelos ancestrais da seita aos 12 anos. Li Ruolan achava que ele fosse um homem indiferente, mas agora se pergunta se ele realmente é uma pessoa gentil. Passado um tempo, o príncipe estava no pico de nuvem escondida. Ele chega até a porta e olha para os lados. Ele suspira e revela sua verdadeira face, gabando-se por conseguir conquistar garotas com romances baratos que leu em suas vidas passadas na Terra. Ele continua dizendo que, se as coisas continuarem assim, ele conquistará toda a seita ou até mesmo o mundo. Então, ele é acertado por uma marreta bem na cabeça, e aparece uma figura humanoide em forma de diabinha. Ela alerta que está detectando má conduta do anfitrião e que o sistema emitiu uma luz devido ao comportamento impróprio do host. Ela pede que ele preste atenção em sua conduta e não manche a imagem do anfitrião. Com um galo enorme na cabeça, o príncipe chora, dizendo que o sistema é muito malvado. Ela dá de ombros, enquanto ele a olha com um pouco de raiva. O anfitrião explica que essa pequena criaturinha é o sistema dele, e que ele é um reencarnado chamado Lin Fan. Quando ele nasceu, causou um fenômeno estranho no céu e chamou a atenção de todos. Todos o consideravam uma criança sagrada, que desceu do céu, e que os deuses abençoaram a todos naquele dia. Ainda acreditavam que as estrelas reencarnavam na Terra com um talento inato para o cultivo. Todos na seita do céu se alegraram com a chegada da criança divina. Lin Fan não tinha muito controle sobre suas memórias das vidas passadas, mas fazia pouco tempo que ele começou a se lembrar de algumas. Ele cresceu sendo uma criança que só pensava em cultivo de Qi e foi aceito como discípulo diretamente pela ancestral aos 12 anos, como uma exceção. Nesse momento, algumas pessoas estão observando a cena, se perguntando se aquela era a ancestral da seita. Após isso, ele recuperou sua memória há mais ou menos meio mês e, superestimando seu poder, quase foi explodido por um caldeirão enquanto praticava alquimia. Só assim, ele percebeu que a criança que sempre o guiava era, na verdade, seu avatar do sistema. Ele recebeu uma mensagem do sistema, dizendo que seu favoritismo com os outros foi aumentado. Ele pede para que ela mostre quantos pontos ele tinha acabado de receber e traga suas recompensas. O sistema lembra que ele era muito fofo quando criança e se pergunta como ele ficou desse jeito adulto. Ele grita, dizendo que ela tem muita coragem por dizer aquilo, e reclama ainda mais por ela não ter recuperado as memórias dele antes, fazendo-o parecer um idiota. Ela, secando o rosto, diz que isso foi para ajudar no crescimento do anfitrião e que ele não poderia depender somente do sistema. Ela finalmente vai dizer quanto de favorabilidade ele ganhou.
O sistema então começa a analisar os pontos que ele ganhou com cada garota. Com a garota nova, ele ganhou 100 pontos, sendo a primeira a atingir o máximo de pontos com o anfitrião. O sistema então olha com uma cara de sarcasmo e diz: ter uma ideia. Vamos a uma rápida explicação sobre o que são os pontos de favorabilidade. O sistema de favorabilidade é onde o anfitrião recebe pontos de uma pessoa e pode trocá-los na loja do sistema por mercadorias. Além disso, o sistema pode indicar alvos dependendo da ocasião, e o anfitrião vai receber amplas recompensas se tiver sucesso, mas será punido se falhar. A punição inclui perda de todos os pontos, destruição do sistema e até desaparecimento de uma parte determinada do corpo do hospedeiro. Lin fica assustado com essa informação. Ele entendeu errado sobre qual parte determinada do corpo seria, mas o sistema continua explicando que seria seu cabelo. Então, ela joga o livro na cara dele e diz que as regras dela são leis. Chegando à noite, ela mostra uma missão para ele, a primeira que foi dada pelo sistema, e pede para que ele complete. O protagonista, com uma cara de atentado, parece ter encontrado uma brecha no sistema. A penalidade de perder todos os pontos não teria efeito se ele usar todos os pontos agora. O sistema já o interrompe, dizendo que não é bem assim, e que esqueceu de contar algo. O sistema fechará a loja, e ele só poderá usar seus pontos depois de completar a missão. O protagonista, mais uma vez, grita com ela. Ao anoitecer, Lin pergunta se ela tem algum alvo para ele conquistar. Ela alerta, dizendo que para atingir uma favorabilidade de 100 ou mais, ele precisa se tornar amigo ou mais que amigo de alguém. O protagonista, relaxado, sentado na cadeira e com o dedo no nariz, diz que ainda não decidiu. Logo, um pensamento interrompe sua mente. Ele lembra que os únicos cultivadores no estágio de transformação divina, ou acima na seita celestial, são os mestres e os anciões. Saindo sangue de seu nariz, ele pensa que um relacionamento além de amizade seria romântico, e pensando em se relacionar romanticamente com eles, sabe que provavelmente seria morto por algum deles. Sendo assim, ele decide começar com alguns discípulos da terceira geração, mas apenas um deles permanece na seita celestial. Ele se chama Shen Qingfeng e tem uma grande reputação pública por ser uma pessoa responsável. O protagonista, confiante, acredita que não será tão ruim fazer amizade com Chen. Lin começa a pensar em uma forma de entrar em contato com Chen. Ele decide escrever uma carta, agradecendo todos os favores que o homem tem feito por ele, acreditando que assim eles possam se tornar amigos, e com essa amizade, ele não precisará se envolver romanticamente com ninguém. Ele começa a escrever, mas lembra que nunca tinha feito uma carta dessas antes, então pede ajuda ao sistema. Algumas horas depois, com a carta na mão e suando, ele pergunta ao sistema se ela deveria ser escrita assim. O sistema diz: claro, não duvide do conhecimento do sistema. Ele então fica pensativo, achando que está sendo enganado, pois não escreveu o nome de Shen na carta. E se alguém visse o conteúdo, com certeza pensaria que ele era gay. Ele simplesmente joga a carta fora, enquanto o sistema, bravo, pergunta o que ele está fazendo. Ele se deita para dormir e diz que vai descobrir o que fazer sozinho. No dia seguinte, Chen aparece no dormitório de Lin. Ele precisava do relatório de cultivo rapidamente e entra para pegá-lo. O protagonista está dormindo profundamente, e Chen sorri, pois foi exatamente assim que ele achou que Lin estaria. Ele se dirige para a mesa do quarto de Lin e pega uma folha, mas encontra outra toda amassada embaixo dela. Ele lê um pouco do conteúdo e se assusta, achando que Lin tinha escrito essa carta para a ancestral. Ele se vira para olhar Lin dormindo e pensa que, mesmo que ele seja um júnior precipitado, seria compreensível Lin ter tais sentimentos. Chen sai rapidamente do quarto e diz que vai relatar isso à ancestral e deixá-la decidir o que fazer quanto a isso. O sistema aparece por trás da porta, sorrindo, feliz que seu plano deu certo. Em outro lugar, na área proibida da seita, Pico do Pilar Celestial, a ancestral aparece. Aparentemente, ela já tinha passado mais de 3.000 anos em reclusão, e somente no 7º dia de cada mês tem tempo para examinar alguns assuntos externos, mas cada vez tem ficado meio monótono. Ela começa a ler algumas notícias sobre outras seitas, e fica feliz que a seita celestial já tinha sido estabilizada há muitos anos. Mas uma das notícias dizia que alguém teria se mostrado como homossexual,
e ela se irrita um pouco com tal informação irrelevante. Ela recorda que um dos 7 criadores da seita celestial era um dos mais talentosos, e por estar preocupado por uma mulher, ficou atormentado até sua morte. Um outro disse que sem uma mulher no coração e com uma espada na mão, conseguiria a iluminação, e assim fez. A ancestral criou uma regra anti-romance na seita para evitar que o mesmo destino que um dos criadores teve caísse sobre os discípulos, mas muitos não entendiam e a criticavam. Ela volta a olhar os papéis que tinham chegado. A notícia da evolução da mestre da seita surpreende a ancestral, e ela fica muito satisfeita com a escolha que fez de ter colocado Shiner no comando da seita. Ela quase se esqueceu de olhar o relatório que Chen levou. Lendo sobre o que Lin tinha feito, ela fica muito orgulhosa do pequeno prodígio, mas percebe que há 2 papéis e pensa que Lin tinha escrito 2 relatórios, mas esse outro parecia um pouco amassado. E então, ela abre a carta. Primeiramente, achou que era uma carta de agradecimento, mas depois percebe que parecia ser algo mais. Ela começa a ficar completamente envergonhada e indignada com o que estava diante de seus olhos. Ela, furiosa, diz que não aceita um discípulo agir assim e que irá sair da reclusão para cuidar disso, para fazer com que Lin volte a caminhar no caminho certo. Ela então grita pelo mensageiro. Lin, nesse momento, acorda sem saber o que tinha acabado de acontecer. Ele olha para a porta aberta e se pergunta se alguém esteve ali. Então, ele se assusta ao ver que os papéis já não estão em sua mesa. O sistema aparece dizendo que Chen apareceu e ela deixou ele levar a carta que Lin escreveu junto com o relatório. Lin então agarra o sistema e pergunta se ela está tentando matá-lo. Ele jogou fora aquela carta por um motivo. Ele pergunta novamente se ela fez aquilo de propósito ou não. O sistema sorri e confirma ter feito isso, e ainda colocou um pouco mais de suspense para aumentar o nível de dificuldade da missão. Lin se sente aliviado por não ter colocado o nome de alguém naquela carta. Então, o sistema pensa: devo avisar ao anfitrião que agravei a situação? Ela chega à conclusão que não. Ele, com certeza, tentaria fugir se soubesse da real situação. Até que um homem chega à porta do quarto de Lin, dizendo que a ancestral o convocou. Lin, então, é levado por alguns soldados. Ele se pergunta por que está sendo escoltado assim e pergunta o motivo ao guarda. Com um olhar sombrio, o guarda diz que apenas segue ordens e nunca pergunta o motivo, pedindo para que Lin se apresse. Lin então percebe que esse é realmente o departamento mais misterioso dali. Chegando ao portão do salão da ancestral, eles anunciam a chegada do protagonista. O portão se abre e uma voz de dentro do salão diz que Lin Fan pode entrar e que os outros devem se retirar. Lin entra e diz que, embora sejam mestre e discípulo, a ancestral sempre se mantém reclusa e que, no momento, está sendo guiado pela líder da seita. Ele lembra que a última vez que eles se viram foi há 2 anos. Ele se abaixa em frente à ancestral, mostrando respeito. Ela o encara de cima e diz que ele não precisa ser tão formal, chamando-o para se aproximar. Flutuando, Lin chega até onde ela está. Chegando lá, ela diz que tem algumas perguntas para fazer pessoalmente. Ao ver Lin de perto, a mestra pensa no quanto sua aparência mudou e como ele está muito bonito, mas logo volta a si e se pergunta por que está pensando nisso. Lin então pergunta se ela não está se sentindo bem e sugere que, se não estiver, podem adiar esse encontro para outro dia. A mestra diz que chegou a um nível onde nenhuma doença pode afetá-la, e Lin concorda com ela. Ele pergunta quais são as perguntas que ela quer fazer a ele. Ela aponta para ele e começa a falar, mas logo para e percebe que estava sendo muito agressiva. Ela não queria afetar o estado espiritual de Lin, e como ele ainda era jovem e inexperiente, como mestra, seria importante compreendê-lo melhor. Ela então fala: "Você sabia que hoje é o meu aniversário de 3.000 anos?" Lin então se recorda que isso é verdade. Analisando a mestra, ele se lembra que ela já tem 3.000 anos, mas aparenta ter uns 20. Ele observa cada detalhe da mestra e realmente não acredita que ela tem 3.000 anos. Ela então pergunta o que ele pensa sobre isso agora que sabe da sua idade. Em choque, ele pergunta por quê, e ela fica petrificada com a reação dele, que parece pensar que ela o chamou para praticar algo. Ela pergunta se ele não se importa com a idade de sua mestra e continua dizendo que, mesmo que ela tenha uma aparência jovem, ela já tem 3.000 anos. Lin então diz que a admiração que ele tem por ela nunca irá diminuir por causa da idade, e fala que ela pode se abrir para ele.
Lin então pensa que, se ele mostrar algo contra a idade dela, ela provavelmente não irá ensinar as técnicas de preservação da juventude para ele. Ela então range os dentes e diz que entende as intenções dele. Ele grita dizendo que sua determinação nunca irá mudar. Ela então puxa a espada e a coloca sobre seu pescoço. Ele não entende como chegaram a isso. Ela então aponta para a carta e pergunta o que é aquilo, e Lin percebe que está em apuros. Ela coloca uma espada em seu pescoço e pergunta se ele sabe das consequências de quebrar as regras da seita. Assustado, ele se pergunta em pensamento se a mestra achou que a carta de amor teria sido para ela. Há milhares de anos, na montanha atrás do pico Tianju, a ancestral se lamenta por ter que cuidar da seita sozinha. Triste, ela está ciente de que falta pouco para se tornar uma imortal, mas se pergunta se vai conseguir mesmo. Ela então volta a si e tenta esquecer esses pensamentos. Voltando para os dias atuais, ela recorda qual regra Lin quebrou e que a punição é a expulsão. Mas, como discípulo direto dela e filho do imperador, ela pode dar outra chance a ele caso se arrependa. Após isso, ela irá apagar uma parte da memória dele para que não se lembre disso. Assustado com aquilo, ele lembra que para apagar as memórias, ela iria sondar todas elas. Mas se isso acontecer, os segredos que Lin carrega serão expostos. Ele então aproveita a oportunidade, segura a espada com as duas mãos e grita para ela, dizendo que ele não desistiria fácil e que, se essa fosse a única opção, era melhor matá-lo de uma vez. Ela então se afasta um pouco dele e pergunta que bobagens ele está dizendo, enquanto ele se levanta e diz que não está falando nenhuma bobagem e que cada palavra que ele disse veio direto de seu coração. Ela novamente ergue sua espada em direção ao nosso protagonista, e ele continua perguntando se ela já pensou sobre estar reclusa há milhares de anos e seu cultivo não ter progredido em nada. Ele então se lança por cima dela, enquanto fala que a razão por trás disso é... E a mestra, desconfortável com aquela situação, diz que ele não sabe de nada por ser um cultivador iniciante. Ele então bate no peito e diz que falta amor para ela, e que ela não conhece o amor. O amor traz força ilimitada às pessoas porque ele não tem limites. Ela fica chocada com o que acabou de ouvir, mas responde que, mesmo que ele a ame, ela não o ama, e também diz que existe uma grande diferença entre eles e que Lin está vivendo uma fantasia. Ele chega mais perto dela e diz que entende que ele não seja digno, mas que vai preservar seu coração. Continua falando que, desde os tempos antigos, o amor vem superando o ódio, e se ele não falasse o que sentia hoje, daqui a 1000 anos ele se arrependeria disso. Ele então fica mais profundo em suas palavras, começa a fazer um de seus poemas e começa a chorar diante de sua mestra ancestral, forçando a cada frase um choro mais falso ainda. A deusa, vendo aquilo, fica tocada e se emociona. Nesse momento, um raio poderoso cai sobre o templo. A luz toma o corpo da deusa e as pessoas ao redor ficam chocadas, pois aquela luz indicava a ascensão da ancestral. A deusa então percebe que realmente o que lhe falta é o amor. Com uma aura de luz, percebe que todos os caminhos que ela havia seguido estavam errados, e se não fosse pelos sentimentos sinceros de Lin, ela nunca teria chegado ao reino do grande imperador. Lin fica completamente confuso. Ele não sabe o que acabou de acontecer ali. Olhando para a deusa, ele não sabe se ela está furiosa ou se ele irá morrer ali mesmo. Ele pensa que os truques que aprendeu nos dramas de TV foram em vão. Ela então estende sua mão para o rosto de Lin, que estava nervoso, achando que iria de arrasta para cima, e beija nosso protagonista, que realmente não esperava por aquilo. Ele fica chocado com o que ela tinha acabado de fazer, e ela, envergonhada, diz: "Seu idiota, ainda está me chamando de mestra?" Lin, então, sem entender se tinha dado certo ou não, observa a ancestral, que se afasta um pouco e diz que apenas concordou em dar uma segunda chance a ele, mas o nível de cultivo dele ainda não era suficiente para se casar com ela. Ela, porém, diz que não liga muito para isso. A ancestral, radiante, diz que irá confiar nele, pois não quer se arrepender daqui a milhares de anos. Ele a pega pela cintura e diz: "É claro, mestra, quer dizer Yanhan. Vou trabalhar duro para ser um homem digno de você." Mas Lin ainda se perguntava como uma ancestral de milhares de anos caiu nessa conversinha barata. Porém, ao olhar para a linda mulher,
Ele sente que já está começando a ter sentimentos por ela. Em outro lugar, na praça de Tianmen, a líder da seita fez uma convocação repentina. Algumas pessoas apareceram, inclusive Chen, e uma garotinha que estava ao lado dele perguntou o motivo daquilo. Outro homem que estava ali perto diz não fazer a menor ideia, mas estava muito ocupado matando uma fera demoníaca, e se não fosse pela mensagem, ele teria terminado. Uma outra mulher de cabelo vermelho grita com ele e pede para que ele pare de mentir, pois 2 dias atrás ela o viu roubando um júnior e sendo punido, e se não fosse por ela, o homem estaria morto. Ele se vira para a mulher que o encara de cima para baixo e diz que ela não pode sair falando assim dos outros, e que se não fosse pela interferência dela, ele teria feito uma retaliação. A líder da seita, observando a discussão, pensa que os discípulos da terceira geração têm passado por muita coisa. Então, ela começa a falar alto. Queridos discípulos de Tianmen, todos vocês têm trabalhado duro, e a maioria ainda está ganhando experiência. O repentino sinal de retorno é porque nossa seita tem ótimas notícias para compartilhar com todos. Nesse momento, todos os presentes se animam e ficam curiosos para saber do que se trata. A líder então continua dizendo que a ancestral de nossa seita estava em reclusão por muito tempo e finalmente avançou para o reino do grande imperador. Além disso, ela vai sair da reclusão e acompanhar os ensinamentos dos discípulos de perto, para que todos tenham um aumento de cultivo. Ela então finaliza dizendo que chamou todos para dar essa ótima notícia e que espera que todos se empenhem para deixar uma boa impressão à grande ancestral. As pessoas presentes ficam muito eufóricas com a notícia. Além disso, quase ninguém conhecia Chen. Então, uma das pessoas que estava no palanque diz que a ancestral está vindo. Um raio de luz é visto no céu e chega bem atrás das pessoas que estavam fazendo o comunicado. A linda ancestral chega esplendorosa junto de Lin. A líder se anima ao ver o nível de cultivo da ancestral, e a garotinha da plateia fica encantada com tamanha beleza. A líder se abaixa em uma demonstração de respeito e diz estar feliz pela saída da reclusão da ancestral. Todos da plateia fazem o mesmo. Uma anciã que estava ali pergunta o que Lin estava fazendo ali e como ele poderia ser tão desrespeitoso. A ancestral então diz que só pediu que reunissem os discípulos da terceira geração e que não precisava ser recebida com tanta grandeza. Ela continua falando que não precisava de tanta formalidade e pede para que todos se levantem. A anciã concorda e se levanta com pressa, gritando para que todos se levantem. A ancestral se vira chamando a líder Xiner, dizendo que ela fez um excelente trabalho em sua ausência e a parabeniza pelo bom trabalho. Xiner fica muito feliz com os elogios. A ancestral continua falando que o motivo da saída da reclusão é que ela não quer deixar a seita cair quando ascender e quer ajudar no cultivo dos discípulos, desejando que eles não percam as aulas práticas. Ela então conclui que, como esteve reclusa por muitos anos, não vai saber lidar com muitos assuntos e continua contando com Yanner e os anciões para cuidar de alguns assuntos. Xinyer fica um pouco preocupada com o foco em práticas de combate e adverte dizendo que as outras seitas talvez não estejam dispostas a cooperar. A ancestral então rebate, dizendo que quem seria doido de atacar nesse momento, pois qualquer cultivador poderoso já teria sentido a sua nova energia emanando. Ninguém seria capaz de desafiá-los agora. Ela termina dizendo que Xiner pode ficar tranquila e continuar com as práticas ousadas, e que se alguém não quiser cooperar ou provocar a seita, a própria ancestral cuidaria deles. Xiner então se anima muito com a segurança que sua mestra passou. A ancestral se vira para Lin e fala que ele não está fora disso. Ele também terá que trabalhar bastante. Se algum discípulo da terceira geração passar do nível de cultivo dele, ele irá perder o título de príncipe herdeiro e tomará o lugar dele como discípulo direto dela. A mulher de cabelo vermelho se anima muito ao ouvir isso. Chen fica se perguntando se a ancestral quer colocar Lin contra a parede, e a garotinha acha que Lin não precisa se preocupar, pois o único príncipe herdeiro dali é ele e mais ninguém, e não vai deixar ninguém tomar o lugar de Lin. Alguns minutos depois, dentro do pavilhão Lingxiao de Tianmen, Lin aparece batendo a cabeça em uma mesa, com a ancestral sentada ao lado. Ele se vira para a deusa e pergunta se ela está tentando transformá-lo em um alvo, e agora os discípulos o olham como se ele fosse uma presa. Yanhan, calma, tomando seu chá, responde para ele se acalmar,
dizendo que ela só quis dar uma chance dele ficar ao nível dela mais rápido. Afinal, os outros ancestrais não iriam aceitá-lo como parceiro dela. Então Lin lembra que, realmente, seu nível de cultivo atual não corresponde ao de Yanhan, e que, se ele demonstrar muita intimidade na frente dos outros, seria ruim para Yanhan. Ele então decide que vai se transformar em um jovem talento, até que um dia possa revelar seu relacionamento com a ancestral. A ancestral, tranquila, responde que com sua ajuda e o talento nato do protagonista, isso não vai levar milhares de anos. Ele se vira e pergunta: 1000 anos? E continua dizendo que 1000 anos é muito tempo e que ele quer isso no presente, afirmando que vai conseguir alcançar isso em 10 anos. A deusa olha para ele nervosa, mas antes que ela pudesse falar, ele se aproxima dela e diz que não está brincando. Ele afirma que, se não puder ascender com ela em 10 anos, ele irá desaparecer e pede que ela lhe dê um pouco mais de coragem. Ela fica sem entender o que ele quis dizer com coragem. Ele então fala para encerrar a conversa e pede para ela fechar os olhos. A ancestral fala tudo bem e deixa a xícara cair enquanto ele a beija profundamente. Em outro lugar, no gabinete interno de Tianmen, uma reunião com a líder e os anciãos acontece. A líder Shiner apresenta os planos que ela e o grande ancião elaboraram e solicita que qualquer objeção seja informada. Um dos anciãos presentes diz que, quanto às missões de treinamento, não tem objeções, mas acha que pode haver algum problema com as outras seitas em relação às classificações entre todas as seitas, o que poderia gerar algum conflito. A líder, muito confiante, diz que, como estão mudando algumas coisas na estrutura da seita, sacrifícios terão que ser feitos e que a ancestral concorda com isso. O homem abaixa a cabeça e diz que, já que a ancestral deu aprovação a isso, ele não tem mais nenhuma objeção. Outra anciã pede a palavra e informa que entrou em contato com as 8 principais seitas e que, embora 7 estejam dispostas a cooperar, o fundador da seita Qingyun, chamado Jiang Qingyun, tem um histórico de conflito com o fundador da seita e não está disposto a cooperar. A líder olha para a anciã e concorda, e a anciã continua dizendo que o homem é inteligente e entende que a ancestral alcançou o reino do imperador. Portanto, ele toma cuidado para não recusar abertamente. Ele montou um desafio e disse que, se os discípulos da seita conseguissem derrotar 3 dos filhos sagrados da seita Qingyun, ele iria cooperar. A líder então se levanta confiante e diz: "Vamos ver quem vai ser mais forte então." Ela ordena que derrotar os 3 filhos da seita Qingyun seja considerado uma missão de alto nível e que quem conseguir derrotá-los receberá uma pílula imortal e 1 milhão de pedras espirituais como recompensa. 3 dias depois, em uma cidade dentro da jurisdição da seita de Qingyun, uma garotinha estava passeando com sua mãe. Ela aponta para o céu e fala com sua mãe que tem outro imortal passando por ali, indo para a montanha de Qingyun. A mãe responde que isso é estranho, pois ultimamente muitos imortais têm passado por ali. Lin, que passava por ali, lembra que antes dele, mais 3 discípulos vieram e não conseguiram derrotar os 3 filhos de Qingyun. Lin então está confiante sobre sua vitória e avança rapidamente para o templo da seita de Qingyun. Ele chega no pavilhão e o líder de seita Jian e os 3 filhos da seita estavam esperando por ele. Jian diz que não esperava que as pessoas de Tianmen não tivessem desistido. Afinal, eles já tinham aleijado 3 de lá, mas ainda havia discípulos ignorantes vindo para a morte. Lin se apresenta e diz que veio derrotá-los. O homem então sorri e diz que finalmente algum discípulo de peso veio, pois ele sabia que Lin era discípulo direto de Yanhan. Os discípulos de Jian ficam espantados, mas ele reforça para que não percam para Lin. Então, os 3 avançam para cima de Lin, que os espera pacientemente. Eles chegam de um jeito meio ridículo, fazendo com que Lin segure a vontade de rir. Um deles pergunta se Lin era mesmo o chamado filho do imperador de Tianmen. O outro diz que é muita presunção se denominar filho do imperador. E o terceiro pergunta com quem Lin quer lutar primeiro. Lin diz que sua agenda está muito apertada e que podem vir os 3 de uma vez. 3 dias antes, a ancestral entregou um pergaminho a Lin. Ele perguntou o que era aquilo e ela respondeu que era um método de cultivo que ela aprendeu durante a reclusão e que ela o aperfeiçoou. O nível daquele cultivo atingiu o imortal.
Ela completou dizendo que precisaria se ausentar para refinar as pílulas de recompensa para os discípulos. Ela ainda disse que o cultivo de Lin supera alguns membros superiores de outras seitas, mas que sua técnica ainda estava faltando refinamento. Ela falou para ele aproveitar e se aprofundar, para conseguir fazer o desafio. Passando a mão na cabeça de Lin, a ancestral disse para ele mostrar seu valor e não decepcioná-la. Lin, então confiante, disse que conseguiu elevar seu nível ao imortal graças ao pergaminho de Yanhan e que levou apenas 3 dias para isso. Agora, lidar com alguns patetas como eles seria moleza. Os 3 homens, enfurecidos com o que Lin tinha dito, avançam em direção a ele. Confiante, Lin também vai de encontro a eles. Ele acerta um soco poderoso no braço de um deles, lançando-o longe. Caído, o homem diz que treinou 25 anos para conseguir dominar o braço Kunsha ao máximo. Os outros, chocados com o fato de Lin ter derrotado um deles com um único movimento, veem Lin se aproximar com sangue nos olhos. Enquanto os patetas estão de costas, ele bate as cabeças dos 2 homens, que caem desmaiados. Lin então limpa suas mãos e chama os caras de carentes. O líder da seita de Qingyun fica chocado ao ver que Lin conseguiu derrotar os 3 de uma vez. Refletindo, ele não quer aceitar essa derrota. Uma mensagem do sistema aparece, dizendo que o nível de favorabilidade de Lin com Jian aumentou em 10. Lin fica surpreso, pois mesmo tendo derrotado seus maiores discípulos, o homem gostou dele um pouco. Aproveitando a situação, Lin se impõe e fala para o senhor de Qingyun não se esquecer da promessa. O homem, calado, o observa. Lin então voa para longe sobre sua espada. Chegando ao pavilhão de mérito da seita Tianmen, Lin diz que, para ganhar méritos, é preciso concluir tarefas ou melhorar a classificação nas competições das seitas. Olhando para cima, ele fala que essa foi a regra que Yanhan estabeleceu e é uma regra que ele também deve seguir. Então, ele estende a mão sobre o monumento, que se acende ao ser tocado. Um anúncio aparece, dizendo que Lin Fan completou a tarefa celestial e será recompensado. Lin então recebe um saquinho com suas moedas e a pílula que vale o equivalente a 100.000 pedras espirituais de grau inferior. Com essa pílula, o cultivo de Lin avançará rapidamente. No momento, ele se encontra no nível intermediário e, ao tomar a pílula, ele chegará ao pico de seu estágio atual. Mas ainda assim, a distância entre ele e Yanhan é muito grande. Nesse momento, a líder e a anciã chegam no pavilhão de mérito. As 2 vieram parabenizar Lin pelo feito. Lin então pergunta se elas estavam falando da derrota dos 3 filhos de Qingyun, e a anciã diz que sim, continuando que agora ele é o único discípulo da seita a completar uma missão de nível celestial. A líder conclui que, assim, o mundo externo saberá que os discípulos de Tianmen não são menos capazes do que os das outras seitas, e depois de muito tempo escondido, Lin sente que agora não terá mais como fazer isso. Lin concorda com tudo. Afinal, ele é o discípulo direto de Yanhan. É natural para ele defender a reputação de sua mestra ancestral. As mulheres sorriem e dizem que ele é muito gentil e humilde. As 2 se olham e pensam a mesma coisa, que o destino de Lin é imensurável. Lin, como sempre, em sua mente, ri, pois elas realmente acreditavam nisso, e sua favorabilidade com as 2 aumentou. Então, a líder avisa que, como ele agora tem 100.000 de méritos, ele poderia ter uma audiência e reservar um dia inteiro com a ancestral. Para usar isso, ele precisa deixar uma gota de sangue cair sobre o monumento e a ancestral aparecerá. No dia seguinte, em uma cidade localizada a 3 milhas de distância da seita Tianmen, Lin aparece segurando Yanhan pelo braço enquanto olham uma lojinha de enfeites de cabelo. Lin pega um grampo de cabelo e diz que combina com ela. Yanhan coloca o grampo no cabelo e pergunta se ficou bom. Lin, vendo aquilo, fica admirado. Yanhan se vira e pede para ele não olhar para ela assim, pois fica envergonhada. Novamente, ele a puxa pelo braço e a chama para ver outra coisa. O homem da banca de enfeites de cabelo grita dizendo que precisa pagar pelo grampo. O homem, então, é acertado com uma pedra na cabeça. Ele se espanta, pois aquilo era uma pedra espiritual, o equivalente a 10 taéis de ouro. Ele grita agradecendo enquanto Lin corre com a ancestral pela cidade. Yanhan observa que Lin está muito feliz, e em vez de escolher um dia de ensinamentos, Lin pediu que ela o acompanhasse por um dia inteiro.
Eles param para ver alguns shows públicos, comem espetinhos e até participam de disputas de comida, onde Lin está cheio e a deusa plena. Ao chegar à noite, Lin pede para ela se apressar, subindo as escadas. Yan-Han diz que eles precisam voltar, pois já está tarde. Lin avisa que vão embora depois de assistir a mais uma coisa, e a deusa vê que não tem nada ali. Ele diz para ela esperar um pouco, pois já está quase lá, e pede para ela fechar os olhos. Desconfiada, ela diz que não vai cair nisso de novo. Lin, sem graça, diz que ela o entendeu mal. Ela diz que tudo bem, vai confiar nele mais uma vez. Então, Lin conta até 3 e pede para ela abrir os olhos. Fogos começam a estourar no céu. Lin pergunta a Yan-Han o que ela acha, e se os fogos de artifício do mundo dos mortais não têm um charme único. Yan-Han, admirada, diz que não esperava que o mundo mortal teria um espetáculo desses, e que, desde que entrou para o caminho imortal com seus 11 anos, não teve mais contato com o mundo mortal por 3.000 anos. Sorrindo, ela agradece a Lin e diz que teve um dia muito agradável. Lin, só pensando que, na verdade, inventou a receita desses fogos de artifício e chamou uma galera para ajudar a preparar essa exibição. Ele, sem graça, diz que não é nada. Ela sorri e diz que ele ainda está muito atrás, completando que o cultivo requer progresso constante e não pode ser apressado. Agora que ele tomou a pílula, seu cultivo alcançou o máximo do reino da alma nascente, mas no futuro ele precisará focar mais em seu cultivo. Caso contrário, seu poder será instável e ele não conseguirá avançar com sua força plena. Lin diz que entende e logo pergunta algo para ela. Quer saber o que aconteceu entre ela e o fundador da seita de Qingyun? Por que ele teve um conflito com ela? Desapontada, ela responde que na verdade deve algumas desculpas a Jiang Qingyun. Lin então fica nervoso. Ele nunca pensou que o velho Qingyun seria seu rival amoroso, e agora ele entende o porquê mesmo depois de machucar seus discípulos, ele gostou de Lin, pois provavelmente ainda sente algo por Yan-Han. Lin, então, desesperado, não aceita de jeito nenhum que aquele velho corra atrás de Yan-Han e que vá manchar a reputação dele. Ele então diz para Yan-Han que ela fez certo em rejeitar aquele velho. Ela completa dizendo que sabia que ele ainda estaria revoltado com isso, mas Lin protegeu a honra da seita, não perdendo para os discípulos dele. Mas a ancestral diz para ele não ficar tão confiante, pois o discípulo mais forte da seita de Jiang Qingyun era Zhuge Ling. Ela já ocupou a segunda posição entre os 10 melhores discípulos das 8 principais seitas, mas com o nível de cultivo dela, ela supera até o mestre. Recentemente, ela foi expulsa de sua seita, e por mais que isso tenha acontecido, ela ainda tinha um amor profundo pela seita de Qingyun. E como Lin derrotou 3 de seus irmãos mais novos, ela provavelmente viria atrás dele com tudo que tem. Lin diz que não é adepto para lidar com mulheres e que não pode fazer mal a uma mulher. Então, com uma carinha de piedade, ele pede para que Yan-Han ensine alguma técnica de alto nível para que ele possa se defender disso. Ela então põe a mão na cabeça de Lin e diz para ele não se preocupar, pois ainda era discípulo dela e ela sabia que ele não gosta de brigar com mulheres. Ser muito gentil com mulheres demonstrava fraqueza. Ela se vira e lembra que a seita de Qingyun fez a proposta de que se derrotassem os 3 filhos da seita, eles cooperariam com a seita de Tianmen. Essa oportunidade com certeza deveria ser de Lin, mas os benefícios que eles têm a oferecer para quem está no estágio de Lin eram limitados. Então, ela decidiu dar essa oportunidade a outro discípulo, Xiao Jiping, com o poder de cultivo mais baixo que o de Lin agora. Ele então abraça Yan-Han agradecido. Lin para por um momento e pergunta à deusa se Xiao Jiping está de volta. No dia seguinte, no pico da ocultação de nuvens, Lin acorda e senta na cama, e diz que na noite anterior ficou acordado até tarde com Yan-Han, e agora se sente cansado. Mas tudo isso valeu a pena, pois ele conseguiu aprofundar a favorabilidade com Yan-Han, e também ganhou algumas técnicas de artes marciais. A sistema então mostra que seu nível de artes marciais está no nível imortal, técnica elementar divina. Analisando, Lin lembra que de acordo com Yan-Han, a técnica elementar divina foi criada por outro ancestral sênior da seita, e que isso seria uma técnica secreta que pode aumentar rapidamente a força de uma pessoa no curto prazo, e antes de alcançar o 5º nível, apresenta efeitos colaterais, e por isso tem que ser usado com cautela. Mas ele não se importa e ativa a técnica e a obtém.
e ele envolto a uma aura brilhante, ele se sente invencível. Nesse momento, alguém derruba a porta com um chute chamando por Lian Fan. Ele se vira perguntando quem teria a audácia de abrir a porta do filho do imperador no chute. Então, um pé atinge a cara do prota, que cai com uma marca de sapato bem na sua cara. Reconhecendo essa força familiar, ele é lançado para longe e atinge a parede com tudo. Era uma garota, ela pergunta o que foi. E fala que após passar tantos anos, a velocidade de reação dele era lenta. Essa mulher era a Jiping. Ele fala que ela não mudou nada, que ainda cumprimentava com tanto entusiasmo. E ela realmente fez algum progresso, mas... E se levanta, e fala que ela ainda tem um longo caminho a percorrer e lança algo nela. A menina prepara um soco poderoso e acerta o objeto que ele lançou com toda a força. Lin então aparece por trás dela e a pega de surpresa, desferindo um golpe na garota intitulado de Soco de Beleza Destruidor e sem coração. Ela cai ao chão e fala que ele é um homem cruel, dizendo que ela também é uma mulher, e porque ele bate nela com tanta força. Lin fala para ela que, como ela ainda tem coragem de dizer que é uma mulher, e grita dizendo que eles se conhecem desde a infância e que conhece ela muito bem. Ela diz que mesmo após 5 anos de experiências, ela poderia ser difícil para ele, mas parece que ainda não consegue vencê-lo. Ela então se levanta e diz que parece que ele fez um grande progresso. Descendo algumas escadas, eles conversam. Lin diz que após 5 anos, ela parece estar mais forte. Confiantemente, ela concorda e menciona que, embora não seja mais forte que ele, conseguiu avançar em alguns estágios e que a experiência fora da seita expandiu seus horizontes. Lin então pede para ela contar mais sobre isso. Ela começa a compartilhar suas histórias e Lin fica surpreso com cada uma delas. Quando ela ia mencionar que se infiltrou secretamente na seita Yuxian e explodiu o refeitório usando um talismã, Lin cobre sua boca e diz que já é o suficiente, pedindo para ela não dizer mais nada. A garota se vira e diz que não dirá mais nada. Em seguida, expressa curiosidade sobre ele. Ela ouviu rumores na seita de que ele anda flertando por aí e quer saber se isso é verdade. Lin desconversa, dizendo que são apenas boatos. Ela tranquiliza, dizendo que estava apenas brincando e não queria saber, mencionando a regra da seita que proíbe relacionamentos entre homens e mulheres, criada pela Ancestral. Lin pondera se deve contar ou não que conquistou a Ancestral. A garota cutuca-o, dizendo que estava apenas brincando e que ele não precisa ficar tenso. Se a Ancestral quiser derrubá-lo, ela irá protegê-lo, pois são amigos há muito tempo. Lin olha para a garota à distância e pensa que ela realmente não mudou nada. Ela se despede, seguindo as ordens da Ancestral, agradecendo a Lin pela oportunidade e dizendo que se verão em breve. Antes de sair, ela comenta que, após tantos anos, ele ficou até bonito e desce as escadas correndo, deixando nosso protagonista chocado. Nervoso, ele comenta sobre a animação dela. A sistema aparece, informando que ele ganhou mais pontos de favorabilidade com Jiping. Ele fica feliz com isso, não esperava ganhar pontos de favorabilidade com ela. Então, ele lembra da loja de pontos e decide ver se consegue aumentar sua força com algo de lá, já que está prestes a enfrentar alguns discípulos de outras facções. O protagonista diz que quer sair por cima nessa competição e, assim, ficar mais perto de Yan Han. Ele pede para que o sistema apareça, e ela faz uma entrada triunfal. O protagonista a segura pela boca e fala para ela parar com coisas fofas e abrir logo a loja. O sistema, chateado, pergunta se ele não poderia ser mais gentil com uma mulher. O sistema abre a loja, e o protagonista a chuta, dizendo que ela não tem mais utilidade, e manda ela se refrescar em algum lugar. Então ele se prepara para ver os itens presentes na loja. Ao ativar a loja pela primeira vez, ele ganha um desconto em alguns itens e fica analisando algumas opções. O cartão de aprimoramento da sorte, que talvez seja útil na alquimia, e o cartão permanente de melhoria de qualificação, que ele considera não muito útil, já que é um prodígio. Ele então pede para que o sistema explique melhor o cartão de cópia de cultivo de um dia. O sistema explica que, com esse cartão, ele pode copiar o cultivo de um indivíduo com favorabilidade acima de 100, uma vez. O protagonista lembra que a única pessoa com quem ele tem favorabilidade acima de 100 é Yan Han, e que esse cartão poderia ser um salva-vidas, já que a Ancestral tem uma força formidável. Esse cartão pode ser útil em um momento crítico. Com sangue nos olhos, ele diz que a sobrevivência vem em primeiro lugar
e que, com esse cartão, ele se sentirá mais seguro ao se exibir no futuro. Então ele compra o cartão de cópia de cultivo. Faltando 3 dias para a grande competição, a líder da seita faz um pronunciamento. Ela diz que os discípulos da terceira geração da seita passaram por diversas seleções, e apenas os 4 presentes, e Jiping, são os poucos que avançaram seu cultivo até o pico do reino da alma nascente. Ela se vira e fala que em 3 dias, a grande competição dos demônios imortais vai começar, e a seita garantiu as 5 vagas para competirem. Ela explica que esse evento não é apenas sobre a divisão de território nos próximos 30 anos entre os imortais e os demônios, mas também uma ótima oportunidade para ampliar a reputação da seita Tianmen. Ela avisa que seus oponentes serão extremamente fortes, os tops da lista de poder. Conclui dizendo que, mesmo que a seita Tianmen seja muito poderosa, devido à reclusão da ancestral, a seita veio perdendo prestígio, e por isso eles precisam ganhar para promover a seita. Os 4 presentes cumprimentam a líder e dizem que sim, que vão ganhar. O protagonista se anima e diz que vai defender a seita Tianmen. A líder coloca a mão no ombro dele e diz para ele tomar cuidado. Lin então chama seus colegas para irem à cidade de Lingxiao. Olhando para trás, o protagonista pensa, pedindo para que Yan Han espere por ele, pois, quando ele voltar, vai estar mais um passo perto dela e que um dia eles vão se casar com honra. Yan Han, que estava olhando de longe, apenas deseja boa sorte ao protagonista. Em outro lugar, no salão principal da seita do demônio carmesim, uma reunião está prestes a começar. Uma lavareda de fogo começa a sair da cadeira à frente de todos, e um homem surge de dentro dela. Era o mestre da seita. Um dos homens presentes pergunta qual o motivo da convocação e qual seria o assunto urgente a ser discutido. Outro homem comenta que até pausou o trabalho para atender à convocação do mestre. O homem chamado Chi Qianyun, líder da seita, pede para que todos se acalmem e sejam pacientes. Ele entende que todos têm assuntos importantes e que se fosse um problema menor, ele não teria incomodado. Continua dizendo que todos sabem que nos últimos anos, a seita do demônio carmesim tem ganhado mais destaque e poder. Conta que este ano haverá Tianmen extra. Diz que antes existiam 8 seitas imortais e 6 demoníacas, mas agora há 9 seitas imortais e 7 demoníacas, o que introduz muitas variáveis nesta grande competição. Um dos homens pergunta o que ele está querendo dizer com isso, e o mestre continua dizendo que, mesmo que sejam uma potência da facção demoníaca, sempre houve muitos questionamentos sobre a fundação da sua seita. Na competição anterior, eles perderam de forma esmagadora contra a facção imortal, e ele quer reverter a situação atual. Um dos homens diz para o mestre ficar tranquilo, pois o jovem mestre da seita já está em 5º lugar no ranking dos demônios e vai conseguir demonstrar o poder da seita na competição. O mestre então se levanta, gritando, e diz que a seita exige nada menos do que uma certeza absoluta. Acrescenta que essas regras não os acorrentam como os clãs imortais. Um homem pergunta se o mestre está sugerindo que façam uma emboscada a prodígios das seitas imortais. O mestre da guilda, com um olhar sinistro, diz que o homem entendeu profundamente suas intenções. Ele diz que o plano é levar de arrasta para cima, e os primeiros que eles enfrentarão será a seita Tianmen. Ele comenta sobre o nosso protagonista ser bem forte por conseguir derrotar os 3 prodígios da seita Qingyun. Conclui dizendo que já recebeu apoio da seita Tianmo, que é a seita número 1 da facção demoníaca. Então, grita para que seus discípulos sigam em frente com ousadia, e todos concordam com o que o mestre disse. Enquanto isso, na cidade de Yunin, a garotinha pergunta ao protagonista para onde eles estão indo. A garota de cabelo vermelho completa, dizendo que essa direção não é a mesma para ir para a cidade de Lingxiao. O protagonista então explica que, antes de irem, a líder da seita pediu para que ele encontrasse Jiping na cidade de Yunin. Ele completa dizendo que ela já saiu da seita Qingyun e que irá encontrá-los em breve. Chen entende e sugere que não percam tempo, e vão logo encontrar Jiping, também alertando para que todos tomem cuidado ao longo do caminho. A mulher de vermelho pergunta o que Shen queria dizer com isso, já que aquela região está sob o controle das seitas imortais. Ela comenta que a seita deles se tornou uma das mais poderosas com o avanço da ancestral, e questiona qual seria o motivo de terem cuidado por ali.
Chen explica que ficou sabendo que seitas demoníacas são conhecidas por métodos traiçoeiros e que já houve casos de prodígios de outras seitas terem sido atacados. Ele adverte que, agora que Lin tem seu nome entre os prodígios mais poderosos das seitas, ele certamente atraiu a atenção das pessoas das seitas demoníacas, então seria prudente tomar cuidado. Lin concorda plenamente com Chen e diz que, depois de encontrarem Jiping, eles irão rapidamente para a cidade de Lingxiao. Acrescenta que, não importa quem apareça, eles não vão deixar que o clã demoníaco cause problemas antes da competição. Em seguida, partem para Yunyin em alta velocidade. Enquanto isso, na cidade, Jiping aparece comendo algumas coisas, acompanhada pelos filhos da seita Qingyun, que perguntam por quanto tempo ainda precisarão esperar. Um deles comenta que já faz 2 dias que ela está andando por aí, e que, se não voltarem agora, vão perder o tempo da competição, o que irritará o ancestral da seita deles. Jiping olha para trás com um olhar sério e pergunta se eles acham o ancestral da seita deles mais amedrontador que o dela. O homem, desconfortável, tenta negar e diz que não foi isso que ele quis dizer. Outro homem menciona que a competição é muito importante e que não podem se atrasar, lembrando que até ela mesma também está participando. Antes que ele pudesse continuar, Jiping dá uma mordida na coxa de frango que segurava e fala para eles não se preocuparem, pois ela está apenas esperando algumas pessoas da seita Tianmen, e que assim que eles chegarem, partirão. Ela diz também que eles chegarão em breve. Os homens ficam desapontados com a resposta da garota e se questionam por que estão passando por isso agora, já que o ancestral da seita deles sempre foi negativo em relação à seita Tianmen. Um deles lembra de sua irmã mais velha e comenta que, se ela estivesse ali, eles não estariam nessa situação deplorável. Nesse momento, Jiping sente uma aura e, sorrindo, diz que as pessoas que ela esperava chegaram. Lin chega voando em sua espada e pergunta quem são aqueles que estão com Jiping. Os homens o encaram com medo. Ao chegarem ao chão, a garotinha corre em direção a Jiping, dizendo que estava com muita saudade e reclamando que da última vez que ela veio à seita, Jiping só estava focada no irmão Lin Fan, que nem foi visitá-la, deixando-a muito chateada. Sorrindo sem graça, Jiping pede que ela a desculpe desta vez. O protagonista insiste em perguntar quem seriam aqueles 3 que estavam com ela, e Jiping responde que eles são discípulos dela e que também irão participar da competição. Os 3, revoltados, pedem para que pelo menos sejam apresentados corretamente. Lin então diz que, já que estão todos ali, não perderão mais tempo e irão logo pegar a estrada. Ele olha para os homens furiosos e pergunta por que estão ali. Eles perguntam se Lin tinha acabado de notá-los. Lin diz que não, e fala seus nomes, Kai Kun, Fan Cheng e Chen Nong, fazendo com que os homens chorem por alguém lembrar seus nomes. Isso faz com que o protagonista ganhe alguns pontos de favorabilidade com eles. Um deles explica que estão ali a mando de seu ancestral, para seguir junto com os discípulos de Tianmen para a competição. Lin se assusta com a mudança repentina da postura do mestre Jian e espera que isso não tenha a ver com Yan Han. No entanto, ele reflete que ter esses caras por perto pode não ser uma má ideia. Se ele encontrar aquela discípula mais velha da seita Qingyun, talvez pudesse aliviar um pouco. No dia seguinte, em uma área da cidade de Baiyue, algumas pessoas com o rosto coberto aparecem. Vendo um mapa no chão, eles dizem que aquele lugar é a passagem obrigatória para chegar à cidade de Lingxiao. Eles revisam o plano de ataque contra as seitas imortais, e um deles se sente muito confiante. No entanto, um deles pede para que não abaixem a guarda, e outro comenta que o que mais teme é não conseguir concluir o objetivo da missão, que é levar um de arrasta para cima. Um deles diz para se prepararem para um ataque surpresa. Eles vão emboscar e desferir um ataque fatal, antes mesmo que os outros possam pedir ajuda. Os outros concordam com o plano e se preparam para o ataque. 3 horas depois, Lin e seus amigos estavam passando por ali. Yue Hua, a moça de cabelo vermelho, pede para que eles parem. Chen e a garotinha perguntam o porquê de parar. Lin se vira para Yue Hua e percebe que ela parece ter percebido algo, mesmo ele tendo usado o sentido divino sem sentir nada ao redor. Ela então olha para baixo e grita dizendo que isso não é nada bom,
deixando os outros do grupo apreensivos, enquanto um deles nem entendia o que estava acontecendo. Ji-ping pega 2 dos 3 rapazes pelas roupas e grita para que parem de conversar e se separem. Então, um deles grita para que ela espere por ele, mas, nesse momento, ele é atravessado por um raio de luz que o acerta bem no peito, fazendo com que o rapaz comece a cair, e seus parceiros de seita se desesperam. Ji-ping grita ferozmente, perguntando quem ousaria atacar seu irmãozinho, e desce em direção ao corpo do rapaz caído, dizendo que irá lutar até a morte. Lin grita para ela e pede para que não seja impulsiva, mas, antes de ir atrás de Ji-ping, pede a Shen e os outros para irem a uma seita imortal mais próxima, pois isso poderia ser um ataque da facção demoníaca. Yue Hua se assusta, pois se trata de alguém com um nível de cultivo muito alto. Impedida por Chen e Yue Hua, a garotinha Su diz que não vai a lugar algum se Lin e Ji-ping não forem juntos. Chen e Yue Hua se olham e ambos pedem desculpas a ela, pois é uma situação séria. Chen acerta um golpe na cabeça da garotinha Su, e ela desmaia. Enquanto isso, Yue Hua diz que ficará para ajudar Lin e pede para Chen ir primeiro. Ele se vira e fala para ela tomar cuidado e preservar sua segurança, e então os dois se despedem e se separam. Yue Hua grita para os 2 rapazes e pergunta até quando vão ficar chorando ali. Ela então desce em direção ao conflito e diz que, se eles fossem homens de verdade, deveriam se juntar a ela, mesmo que o inimigo seja mais forte nesse momento. Os homens, mesmo chorando, dizem que ela está certa e que não são covardes. Eles gritam que irão se vingar pelo irmão Kun. Enquanto isso, os atacantes não esperavam que alguém entre as vítimas de seu ataque pudesse sentir a presença deles. Parece que os prodígios não são pessoas comuns, como um deles mesmo avisou. Um deles fala que o talismã Xiuan que usaram era muito poderoso, e se tivessem sido pegos desprevenidos, metade deles teria sido acertada. Ji-ping desce enfurecida sobre os homens, concentrando todo o seu poder na palma da mão. Os homens se assustam com o poder dela, pois essa era uma técnica de nível santo. Um deles diz para dispersar, pois não conseguiriam segurar um poder desses. Ji-ping vem em toda velocidade e acerta o chão, fazendo com que tudo ao redor do ataque suma. Os homens ficam assustados mais uma vez com a força descomunal dela, comparada à deles, que não chegariam a esse nível, nem usando seu poder ao máximo. Um deles pergunta se isso seria uma técnica da seita Tianmen, pois não foi mencionado no relatório de inteligência. Eles conversam entre si sobre as técnicas de evolução da seita Tianmen. Após alcançar o reino da alma nascente, eles viajam treinando e enfrentando a vida e a morte, sendo uma técnica única de treinamento entre todas as seitas imortais. Dessa forma, dá para entender por que são tão fortes. Então, os homens dizem que não devem ser descuidados. Cercada pelos 3 homens, Ji-ping percebe que eles estão acima de seu nível de cultivo. Devido à sua técnica da palma, ela conseguiu bloquear suas auras. Se não fosse por isso, eles teriam sido capazes de escapar. Mas, olhando para eles, ela diz que mesmo assim eles conseguiram se esquivar, então provavelmente seria uma luta difícil. Um dos homens grita para que ataquem Ji-ping, pois pela força dela, ela também seria um trunfo da seita Tianmen, além de Lin. Nesse momento, nosso protagonista furioso chega por cima da cabeça de um dos homens, que ao olhar para cima, ativa uma técnica chamada Parede de Chamas, repelindo nosso protagonista, que se assusta com o uso da técnica de fogo. Yue Hua avança para a batalha, ativando sua técnica, e um punho gigante surge em sua mão. O homem que estava embaixo de seu ataque tenta se defender, mas com o impacto é lançado longe. Ele se surpreende com a técnica de Yue Hua, pois essa seria a herança do verdadeiro imperador marcial. Ele conclui que, 2 anos atrás, alguém tinha conseguido obter a verdadeira herança do imperador marcial e desapareceu depois, e vendo isso, provavelmente teria sido ela a cultivadora. Enquanto o homem analisa a situação da luta, os 2 outros membros da seita Qingyun avançam sobre ele, dizendo que eles seriam seus verdadeiros oponentes. O homem ativa uma técnica e aparece por cima dos rapazes. Enquanto isso, nosso protagonista analisa a situação e percebe que são 3 caras ali, mas um parece ser o líder deles, apenas pela pressão que ele exala.
O homem olha para o protagonista, chamando-o de pirralho e dizendo que teve muita coragem de ativar seu sentido divino para atrasá-lo. Ele acrescenta que, mesmo seguindo caminhos diferentes, tem que reconhecer isso. Então, o homem lembra que a aparência desse pirralho é idêntica à de Lin Fan, mencionado no relatório de inteligência. O protagonista aproveita o momento de distração e avança, usando a nona forma da técnica divina do universo ilimitado, quebre o universo. O homem ativa novamente sua técnica de fogo para se defender do ataque do protagonista, acionando a técnica de escudo de chamas. O impacto do golpe do protagonista é estrondoso. O homem se pergunta se aquela técnica que o protagonista usou realmente poderia quebrar qualquer outra técnica, como diziam os rumores. Ele avança para cima do protagonista, acreditando que a diferença entre o cultivo dele e o de Lin traria alguma vantagem. Lin tenta se defender contra-atacando com um soco, mas com o impacto acaba se ferindo internamente, chegando a cuspir um pouco de sangue enquanto é lançado para longe. O protagonista, ao se levantar, diz que não se surpreende que os homens que estão no topo da lista de poder sejam chamados de monstros. Lin pensa nas suas poucas opções naquele momento e lembra que poderia enfraquecer o inimigo usando o pergaminho de absorver técnica de cultivo que ele tinha ganhado antes. O homem, parado à sua frente, pergunta o que ele está pensando. Ele não queria perder tempo, pois outras pessoas poderiam chegar ali, e ele precisava finalizar pelo menos o príncipe herdeiro ali mesmo. Então, ele estende a mão e lança um poder sobre o inimigo, que fica confuso sobre o que poderia ser aquilo. Confuso, o homem sente que aquilo não parecia ter muito poder letal. Ele olha para o protagonista e pensa que isso foi só um blefe. Ele estende a mão e começa a ativar sua técnica da chama carmesim, mas o poder é levado de sua mão. O protagonista havia se lançado para cima e roubado a esfera de poder das chamas do homem, que fica sem entender como ele tinha feito isso. Então, Lin lança a esfera flamejante para cima do homem, que se pergunta mais uma vez como o protagonista conseguiu capturar sua técnica. Nesse momento, Shen chega gritando por Lin, dizendo que trouxe pessoas da seita Wanjin. Os homens, olhando para Shen chegar com reforços, percebem que sua missão havia falhado. Shen vê que os homens da seita demoníaca estão tentando fugir. Ele se vira para Lanxin, anciã da seita Wanjin, e pede para ela capturá-los. A mulher olha para os homens indo embora e não faz nada. Ela cruza os braços e diz que não é necessário fazer isso, pois seriam apenas alguns ratos insignificantes. Além disso, hoje era o aniversário do grã ancião da seita dela, e por isso ela não queria derramamento de sangue. Shen, ao ouvir isso, fica indignado. Na verdade, a mulher tem pensamentos bem negativos sobre a seita Tianmen. Para ela, a seita Tianmen é fraca e é carregada pela anciã Yanhan. E como Yanhan está perto da ascendência, Lanxin não quer gerar atrito com uma seita demoníaca poderosa. Ela até pensa que é uma pena que os discípulos da seita demoníaca não tenham causado nenhum dano real nos discípulos de Tianmen. Nesse momento, ela desce para falar com o protagonista e os outros. Lin agradece a ela por salvá-los, mas ela o ignora. Chen Nong, um dos discípulos da seita Qingyun, agradece a ela da mesma forma, e ela, sorrindo, diz que não precisa de tanta formalidade e que ele até poderia chamá-la pelo nome. Ela se desculpa pela morte do outro rapaz, dizendo que isso foi culpa dela por não ter conseguido supervisionar a área como deveria. Chen Nong diz que não foi culpa dela, mas sim da seita demoníaca. Ji Ping, observando como aquela mulher tratava de forma diferente os discípulos da outra seita, fica com muita raiva. Ela detesta os famosos imortais virtuosos, pois todos eram hipócritas. A noite chegou, e na seita Tianmen, a ancestral recebe a notícia de que seus discípulos foram atacados. A líder da seita, Xiner, diz que acabou de receber essa mensagem, mas felizmente eles foram resgatados pela seita Wanjin e não sofreram ferimentos graves. A ancestral pergunta se sabem a identidade dos atacantes. Xiner diz que, de acordo com Lin, os homens utilizavam técnicas da seita do demônio carmesim. Irritada, a ancestral diz que eles são muito audaciosos por não levá-la a sério. A ancestral então salta para frente sobre a líder da seita, que se assusta e grita ao ver que a ancestral não estava mais ali. Ela tenta gritar para a ancestral que, se fizer alguma coisa, poderá desencadear uma guerra entre a facção demoníaca e a imortal,
e pede para que a ancestral não faça isso. A anciã coloca a mão sobre o ombro da líder, tentando acalmá-la. Ela diz que a sabedoria da ancestral vai além da compreensão delas, pois a ação da ancestral não seria apenas para proteger e defender os discípulos de Tianmen, mas também para enviar uma mensagem para todas as seitas, imortais e demoníacas. A líder pergunta: que mensagem? A mulher, confiante, responde que ninguém pode mexer com a seita Tianmen, enquanto a ancestral vai em alta velocidade para a seita demoníaca. Nesse momento, o líder da seita do demônio carmesim bate na mesa e, gritando, chama seus discípulos de bastardos. Ele diz que eles prometeram que não cometeriam erros, mas mesmo assim fizeram tudo errado. Todos ficam em silêncio à sua frente, de cabeça baixa. O homem continua esbravejando, xingando todos os 4 homens de lixos inúteis. Um dos homens pede para que o mestre não fique bravo, dizendo que pelo menos eles não tiveram nenhuma baixa. O mestre, furioso, pergunta se o homem quer um elogio agora. O ancião abaixa a cabeça e diz que não se atreveria, mas pede pelo menos por uma chance. Quando ele levanta novamente, o mestre não estava lá. O homem se vira e grita que o mestre da seita está sendo atacado. Um dos anciões diz que, para alguém ter a coragem de sequestrar o mestre assim, deve ser um cultivador de alto nível. Outro diz que devem notificar o ancestral rapidamente. Enquanto isso, Yan Han estava fora do salão da seita demoníaca esperando. Ela quem sequestrou o mestre, e ele, ao chegar na frente dela, fica sem entender o que aconteceu. Yan Han pergunta se ele é o mestre da seita do demônio carmesim. Observando a ancestral, ele se pergunta quem ela é, pois ela tem um nível de cultivo muito absurdo para conseguir cuidar dele assim tão facilmente. Ele então se apresenta formalmente, pois para ela ele seria uma mera formiga. Yan Han, sorrindo, diz: esse velho Xin nunca me enganou. O homem, confuso sobre o motivo de ela chamá-lo de velho, pergunta o que ela fez com o seu patriarca. Ela diz que não fez nada demais, apenas ensinou uma lição a ele. Ele vai levar mais ou menos 8 anos para se recuperar. E ela também transmitiu alguma experiência de ser um modelo para ele conseguir gerenciar melhor seus discípulos. Voltando à cena atual, o homem fica surpreso que ela tenha atacado o patriarca, pois poucos hoje em dia fariam tal coisa. Enquanto isso, Yan Han se mostra furiosa na frente dele. O homem lembra que apenas 2 cultivadoras poderiam fazer isso, e uma delas seria Zhao Yan Han. Nesse momento, vemos o patriarca da seita demoníaca de cara no chão e com a boca faltando um dente. Ele grita: Shi Qianyun, o que diabos você fez? Eu vou te esfolar vivo! Yan Han, com uma expressão sarcástica, diz que ele não parece estúpido afinal, já que ele, mesmo sabendo o nome dela, ainda teve coragem de pôr a mão em seus discípulos. Ela pergunta ao homem se ele sabe qual preço isso teria. O homem então ameaça Yan Han, dizendo que ela não pode ser imprudente mesmo sendo poderosa, pois isso chamaria a atenção das seitas imortais, e ela ascenderia prematuramente, fazendo com que a seita Tianmen perdesse a proteção dela e desencadeasse uma guerra. Yan Han, sorrindo, diz que ele está subestimando muito ela. Ela completa dizendo que, se não conseguisse controlar seu poder perfeitamente, como poderia ter derrotado facilmente o patriarca da seita demoníaca? E sobre a guerra, ela duvida que eles poderiam influenciar em alguma coisa. O homem então percebe que ela é mais calma do que ele pensava, e que, se continuar teimoso, pode até morrer. Ele se abaixa e diz que estava errado, e que aceitará qualquer punição. Yan Han diz que tudo bem, que não vai matá-lo hoje, mas que lhe ensinará uma lição. Ela ativa umas correntes ao redor do homem, que grita perguntando se essa seria a lendária conversão do céu. Então, uma corrente elétrica passa pelas correntes. O homem, caído ao chão, escuta o que a ancestral de Tianmen está dizendo. Ela selou o cultivo dele por 100 anos e o rebaixou em um reino. Ela se vira e fala para ele ficar tranquilo, pois nem mesmo o Xilin, ancestral deles, conseguirá reverter isso. Lançando um olhar penetrante ao homem, ela o ameaça. Se ele ousar fazer isso de novo, a seita dos demônios carmesim não terá razão para continuar existindo. O homem fica impressionado ao ver Yan Han saindo, e pensa que isso sim seria o domínio do poder absoluto. Chegando na cidade de Linxiao, Chen fica aliviado, pois apesar de ter ocorrido aquele confronto, a viagem depois do acontecido foi bem tranquila, e eles chegaram um dia antes do planejado,
Yuehua desconfia, já que a viagem foi tranquila demais, e os caras das facções demoníacas não costumam desistir facilmente. Ela pensa que talvez tenha acontecido algo desconhecido que eles nem imaginam. Ji-ping diz que agora não é hora de ficar pensando sobre isso. Já que chegaram antes do previsto, ela sugere que todos explorem a cidade, vejam de perto os discípulos de elite das facções imortais, conheçam suas habilidades e talvez troquem alguns movimentos. Kun concorda com Ji-ping e diz que, quando estiver lá dentro do evento, vai encontrar qualquer pirralho da facção demoníaca e dar uma lição neles por vingança. Lin olha para eles e pergunta se não seria cedo demais para sair por aí batendo nas pessoas. Nong, confiante, diz que nessa grande competição entre imortais e demônios não tem muitas regras, e qualquer discípulo classificado entre os 50 primeiros das facções imortais e demoníacas pode participar, por isso a competição dura muito pouco. Cheng concorda com seu irmão de seita e diz que, antes da competição, não seria grande coisa escolher alguns fracotes e dar uma surra neles, e que isso era normal na cidade de Lingxiao. Lin então diz que entendeu. Em um lugar próximo, alguns homens estão jogando. Eles observam que chegou mais um grupo de discípulos. Além dos dois da seita de Qingyin, vieram outros rostos novos, os proeminentes da seita de Tianmen. Um deles pergunta o que o homem em sua frente acha, chamando-o de irmão Ying. O homem, não demonstrando nenhuma reação, diz que a seita Tianmen ainda é muito superficial e que essas pessoas não são dignas de preocupação. Continuando a jogar, ele se refere ao outro como irmão Lian e diz que eles estão no top 3 da lista dos demônios. Sendo assim, só os líderes de Tianmen mereciam atenção. Sorrindo, Lian diz que os antigos ancestrais imortais confiaram apenas em uma pequena seita Tianmen para reverter a situação, o que seria muito ingênuo. Ying diz que, mesmo assim, espera que, ao encontrar alguns discípulos de Tianmen, Lian tenha um pouco de piedade. Lin, nesse momento, percebe que tem algo nas torres e pergunta se Yuehua também tinha percebido algo. Ela diz que sim, que também percebeu alguém escondido lá os observando, e completa dizendo que essa pessoa tem um cultivo muito profundo e uma aura muito delicada, provavelmente da facção demoníaca. Ji-ping diz que, na verdade, são duas pessoas. Ying percebe que os discípulos de Tianmen conseguem sentir sua presença ali, então ele começa a ter uma noção de que eles não seriam tão fracos assim. O sistema então aparece dizendo que Lin ganhou um ponto de favorabilidade com Ying Changqing, e Lin fica assustado, pois aquele era o jovem mestre da seita dos 10.000 demônios, e por que alguém como ele os atacaria ali? O protagonista, assustado, pensa que talvez Zhuge Ling tenha solicitado que ele fosse atrás dele por Lin ter humilhado a seita Qingyun. Ji-ping, olhando para onde vinha a presença, pensa que conseguiu sentir a presença de duas pessoas, mas não sabia quem eram. Já Lin sabia até detalhes das pessoas, mostrando que ele ainda continua mais forte que ela. Já Yuehua, olhando para Ji-ping, pensa que, mesmo conseguindo dominar a herança do verdadeiro imperador, Lin e Ji-ping ainda seriam mais fortes do que ela. Em outro momento, no distrito central da cidade de Lingxiao, Ji-ping comenta que Shen e Lin foram representar a seita Tianmen na competição e que talvez demorem a voltar. Ela sugere a Lin que eles deveriam encontrar um lugar para descansar naquela noite na cidade. O protagonista responde que isso parece bom, pois vagar pela cidade de Lingxiao sem rumo não parecia uma boa ideia. Yuehua diz que notou uma pousada enquanto passavam e se oferece para levá-los até lá. Chegando lá, Lin acha o local muito impressionante e Yuehua chama todos para entrar. Mas, antes que pudessem pôr o pé na porta, um homem sai dizendo para eles pararem e pergunta se estão ali para ficarem na pousada. Lin responde que sim e pergunta qual o problema. O homem, com uma expressão de desprezo, pergunta se eles não estão vendo os 3 caracteres na placa da pousada. Ji-ping, sem paciência, diz que claro que viu, que aquele seria o pavilhão Tianjiao. O homem, sarcasticamente, sorri e diz: como diz o ditado, o pavilhão Tianjiao só aceita os melhores. Ele continua dizendo que tem quartos limitados, então atendem apenas os 20 melhores da lista de Orgulho do Céu ou da lista Demônio da Terra. Ele observa que todos ali pareciam desconhecidos, e pergunta se eles entendem que ali tem uma regra. O homem diz que, se quiserem ficar em algum lugar, devem ir para o outro lado da rua, no pavilhão Inkai,
pois lá não tem regras. Yue Hua, furiosa, pega o homem pela camisa e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ji Ping, também sem se controlar, diz que, já que aquela é uma pousada, como ele pode dizer que as pessoas não podem ficar ali, e afirma que faz questão de ficar ali essa noite. Sorrindo, o homem chama elas de caipiras, se solta de Yue Hua e diz que foi ela quem pediu para ele falar claramente. Ele continua dizendo que vai deixar isso bem claro. Essa pousada recebe apenas a elite, não lixo. Yue Hua, irritada, avança em direção ao homem, perguntando quem ele chamou de lixo. Mas Lin estende o braço na frente dela e pede que ela tenha calma. O homem se posiciona e pergunta se ela quer lutar, além de perguntar se ela sabe quem apoia o pavilhão Tianjiao, pois pela aparência dela provavelmente não deve saber. Lin solta uma gargalhada exagerada e diz que o homem o entendeu mal. O homem, orgulhoso, diz que parece que alguém finalmente o entendeu. Mas Lin aponta o dedo para o homem e diz: "Você acabou de dizer que o pavilhão Tianjiao só acomoda os 20 primeiros da facção imortal e demoníaca, certo?" O homem afirma que sim, que essa é a regra e que não pode ser quebrada, e que se eles quiserem entrar, devem obter conhecimento das facções em vez de ficarem furiosos ali. Lin, sorrindo, diz que não, que há uma outra maneira deles ficarem ali. O homem pergunta o que é, e Lin grita para que tomem uma atitude. Nesse momento, as meninas saltam, alcançando as janelas do andar de cima. O homem, confuso, pergunta o que estão tentando fazer. Alguns homens caem do prédio em frente ao homem, que se assusta vendo que seus hóspedes foram jogados janela abaixo com muita facilidade. Ele se pergunta como aqueles discípulos derrotaram os top rank em tão pouco tempo. Lin então pergunta se agora eles estão qualificados a entrar. O homem, caído ao chão, pergunta quem eles são, e Yue Hua responde que são discípulos de Tianmen. Enquanto os três entram na pousada, Lin completa que é assim que eles fazem as coisas. O homem fica assustado com aquilo. Enquanto isso, no acampamento demoníaco da cidade de Lingxiao, Lian, que estava sentado à mesa com Ying, perguntou sobre uma pessoa e falou sobre como alguém ousaria recusar um convite do líder dos demônios para a grande competição, que seria Ying. Ying disse para esquecê-la e que não esperava que ela seguisse ordens de qualquer maneira, e pediu para falar sobre os discípulos de Tianmen. Ele completou dizendo que tinha certeza de que Lian já tinha ouvido falar sobre o que aconteceu no pavilhão Tianjiao. Lian, agora sério, respondeu que achava que eram apenas um bando de ratos, mas que o subestimou, que eles não eram apenas meros roedores, mas sim predadores, feras ferozes. Ying concordou e disse que eles poderiam impactar nos resultados da competição. Inicialmente, achavam que teriam vantagem com a perda de um general do lado imortal, mas não contavam com a força dos discípulos de Tianmen. Lian perguntou se Ying estava propondo um ataque antes da competição, e Ying respondeu que a cidade de Lingxiao era um território neutro e que não deveriam agir de forma imprudente, pois quebrar as regras da cidade seria como pedir para morrer. No entanto, eles veriam a possibilidade de sondá-los discretamente, no mínimo descobrir o passado daquelas pessoas, e entender a sua verdadeira força para que as outras seitas pudessem ser avisadas. Lian se levantou e pediu para que Ying deixasse ele cuidar disso. Uma voz surgiu naquele momento, sorrindo e dizendo para Lian tomar cuidado com onde pisa, pois as pessoas de Tianmen não são oponentes comuns. Lian olhou para trás, reconhecendo a voz. Era uma linda mulher de cabelos vermelhos chamada Yemei. Lian, revoltado, perguntou se ela achava que ele iria falhar, e furioso pediu para que a mulher tivesse mais respeito, já que ele estava acima dela no poder. Enquanto bebia seu chá, a mulher falou para Lian parar de se gabar e perguntou se ele ainda não tinha percebido. Nesse momento, um corte surgiu no rosto de Lian, que se assustou com aquilo e se perguntou quando ela chegou. A mulher continuou dizendo que, já que ela podia feri-lo, também podia matá-lo, e disse para ele parar com essas classificações. Completou dizendo que da última vez ele teve sorte sobre ela. Yemei disse que a técnica de sua seita Demônio Noturno é bem mais eficaz à noite e que antes da competição, ela dominou a técnica do coração interminável da noite eterna até o 7º nível. Agora, ela não tem medo da luz do dia e que da próxima vez ele pode não durar mais do que 20 minutos contra ela. Lian ficou furioso ao ouvir aquilo,
Mas Ying começou a falar com a mulher. Ele disse que pensou que ela não viria. Yemei respondeu que o mestre dela confiou os assuntos relativos à competição a ela, e então ela não podia negligenciá-los. Ela perguntou o que Ying queria que ela fizesse. Ele pede que ela investigue a fundo o povo de Tianmen, especialmente o príncipe Lin Fan, porque ele emite uma vibração diferente. Ying diz que ficou observando a aura de Lin durante o dia e ele está à beira de um avanço. Mesmo que agora Lin não seja uma ameaça, quando ele avançar, isso pode mudar. A mulher, então, se interessa em observar Lin. Em outro lugar, no acampamento da facção imortal, algumas pessoas estavam comentando sobre os acontecimentos no pavilhão Tianjiao. Parecia que alguns discípulos de Tianmen derrotaram alguns membros do Top 20. Chen e Su Ling, que estavam passando ali, ouviram os rumores. Então, um homem surge falando sobre Lin e da ocasião em que ele derrotou os 3 filhos da seita Qingyun, e diz o quanto a seita Tianmen é impressionante. Shen, sorrindo, diz que parece que Lin e os outros fizeram um grande reboliço, mas que isso, de certa forma, seria algo bom. Su diz que não era de admirar que os discípulos das seitas imortais os desprezassem de dia e os admirassem à noite. Chen concorda com ela e completa dizendo que as facções não conseguem se livrar da mania de favoritismos. Então, eles saem voando, e Chen diz que, de qualquer forma, eles devem ir para o pavilhão Tianjiao encontrar Lin e os outros. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Lin está deitado na cama conversando com o sistema. Ele pergunta ao sistema se há outra forma para ele aumentar a força rapidamente. Ela responde que é apenas o sistema, e não a mãe dele, e que, se ele quiser ficar mais forte, deve conseguir pontos e trocá-los por itens na loja. Lin fica bravo com a resposta dela e diz que sabia que ela diria isso. Ele comenta que, ao derrotar os discípulos da facção demoníaca, esperava ganhar pontos com as seitas, mas seus pontos não aumentaram até o momento. O sistema diz que isso não é tão simples assim, e que, para aumentar a favorabilidade, ele precisa de uma conexão kármica ou pelo menos ter conhecido a pessoa, pois, se não fosse assim, seria muito fácil, bastando ajudar uma senhora a atravessar a rua. Lin então diz que entende. O sistema diz que, considerando o estado atual do protagonista, lhe dará alguns benefícios, e apresenta uma missão de fazer amizade com uma pessoa da facção demoníaca, e a recompensa seria de 2.000 pontos. Lin se anima muito com a missão e principalmente com a recompensa. O sistema pisca para ele e diz que essa seria sua chance. O protagonista abraça o sistema, chamando-o de mãe, e diz que ele é o melhor. Mas, como sempre, o sistema sempre faz algo com outras intenções. Ela se pergunta para onde isso vai levar a história dessa vez. O sistema alerta o anfitrião para tomar cuidado, pois há alguém se aproximando. Ela se retira do local e pede para que ele se cuide. O protagonista vai para fora e pergunta quem estava ali. Uma kunai aparece cravada na porta com um bilhete amarrado nela. Lin pega o bilhete que dizia: Lin Fan do Portão Celestial, tem coragem de sair da cidade para bater um papo? O protagonista, revoltado, diz que não vai cair nessa e que, se quiserem resolver algo, que o façam ali mesmo. Então, ele volta para a cama e se deita, decidido a esperar que a pessoa faça algo com ele. Nesse momento, outra kunai com mais um bilhete é lançada. O protagonista se assusta, pois, se não tivesse reagido rapidamente, teria sido acertado. Ele abre o outro bilhete e fica ainda mais revoltado, pois parecia ameaçar até sua família. Então, ele decide sair da cidade para descobrir quem estava fazendo isso com ele. Nesse momento, ele está sendo observado por Yemei, que se pergunta se ele está armando uma armadilha. Ela o segue, pensando em como ele conseguiu detectá-la antecipadamente, mesmo usando a técnica de sua seita, que muitos cultivadores de alto nível não conseguiriam perceber. Ela percebe que Lin é uma pessoa com talentos excepcionais e que realmente vale a pena observá-lo de perto. Saindo da cidade de Linqiao, o protagonista aparece andando pela floresta enquanto Yemei o observa. Ela sorri e diz que ele chegou. Irritado, o protagonista aponta para ela e pergunta quem ela é, quem a enviou e qual seria o propósito disso. Ela desce da árvore e diz que isso era o esperado do príncipe herdeiro, e pergunta se ele é Lin Fan, o discípulo pessoal do ancestral Zhao Yanhan. Lin fica confuso por ver uma mulher.
Ela se apresenta dizendo que é Yemei da seita do Demônio da Noite e que veio para testar as habilidades do Portão Celestial e aprender sobre o método do protagonista. Nesse momento, Lin lembra que Yan-Han deu a ele uma lista dos praticantes, e essa mulher estava entre os tops. Então, por que alguém assim estaria de olho nele? Ele diz a ela que é apenas um ninguém e que não havia necessidade de alguém como ela vir ali. Ela pergunta de volta se ele está dizendo que ela está intimidando os fracos e continua dizendo que ele não é nada disso, pois já o observou de perto. Um mero cultivador conseguir enfrentar o guerreiro da morte de um reino de grande porte, e ainda nem tendo 20 anos, é impressionante. Ela aponta para ele e diz que o talento de Lin rivaliza com o do maior gênio da lista de gênios, Jiang de Jue, e completa dizendo que se ele for mesmo um peixe pequeno, então não há ninguém que valha a pena na seita celestial. O protagonista fica muito confuso ao ouvir essas coisas e se pergunta se ela teria coragem de eliminá-lo ali. Então, decide fugir e sai correndo. Ela, sorrindo, diz que ele é muito ingênuo por correr e rapidamente o cerca. Lin para e pergunta o que é aquilo, e cercado, percebe que não vai ser fácil escapar dela. Lin pergunta se vale a pena lutar até a morte e fica apreensivo, pois, se chegar a isso, pode acabar revelando seu trunfo e não poderá participar do grande evento. Sarcástica, ela diz que ele parece muito confiante para lutar com ela, e se for isso mesmo, por que não usar toda a sua força? Mas antes que ele pudesse dizer algo, ela avança sobre ele com seus clones e diz que vai pressioná-lo um pouco mais. O protagonista olha para aquilo e diz que morrer mais tarde é melhor do que morrer agora. Então, decide sair dali de qualquer forma. Mas antes que a mulher pudesse chegar nele, ela é atingida por um raio, e o protagonista fica sem entender o que havia acontecido ali. Caída no chão, ela escuta uma voz chamando-a de demônio ousado. Um rosto aparece no céu, perguntando se ela está tentando desafiar as regras estabelecidas por eles. Ela, gaguejando, responde que é um eremita e diz que nunca ousaria quebrar as regras e que não pretendia acabar com ele, apenas treinar. O rosto diz que treinar é bom, mas as regras da cidade de Linxiao são claras. Não se pode intimidar os fracos, e seus reinos estão muito distantes para ser considerado um treino. Então, ele diz que, para isso ser justo, pelas regras da cidade, ele irá selar o cultivo dela. A moça, envolta por uma aura dourada, pergunta se aquele seria o mantra de Shakyamuni. Olhando para o nosso inocente protagonista, ela diz que ele é bastante complicado e que, com seu cultivo selado, ela terá problemas com ele. Nesse momento, Lin pede para que o senhor espere. A face pergunta se ele tem alguma opinião e pede para Lin não ser ingrato. Lin, com muita calma e educação, diz que agradece suas boas intenções e explica que as regras determinam que a luta seja justa. Se o cultivo dela for selado, não será mais justo, e confiante, ele conclui que, se isso acontecer, a moça não aguentará um único golpe. O Senhor do Céu sorri e diz que nosso protagonista está muito confiante com suas habilidades. Ele se transforma em uma forma humana, usando uma máscara, e diz que isso é muito interessante, pois fazia muito tempo que não via um jovem tão interessante. O sistema aparece e diz que nosso protagonista ganhou 20 pontos de favorabilidade com Yun Ziyue. O protagonista, confiante, diz que já esperava por isso, pois quanto mais esses especialistas são reclusos, mais gostam de jovens únicos. Assim como o professor da Estrela Azul, costumam gostar de alunos travessos. Então, ele se lembra de seu professor dando um esporro nele por falar demais na aula. O protagonista pergunta ao Sr. Yun Ziyue se ele poderia fazer uma proposta. O senhor fica pensativo e então diz que concorda, lançando uma aura verde sobre nosso protagonista e explica que isso seria o sutra secreto da antiga seita. O efeito é que, se ele se machucar nas próximas 3 horas, seus ferimentos serão curados rapidamente. Sendo assim, Lin poderá lutar com toda a força e isso não afetará a competição. O protagonista fica muito animado com isso, pois agora pode usar a decisão de Yuan Sagrado sem restrição e experimentar seu poder com antecedência. Ele invoca a técnica e uma aura gigantesca sai dele, gerando uma luz enorme sobre Yemei, que se pergunta o que é aquilo. Vendo Lin tão poderoso nesse momento, ela percebe que ele está mais forte do que antes e se pergunta se esse seria seu trunfo. O Sr. Yun Ziyue gargalha e diz que o rapaz não estava brincando em suas palavras,
e parece que Zhao Yanhan escolheu um ótimo discípulo. Ele diz a Yemei que agora ela deve resolver isso e que não irá mais interferir. Lin agradece ao Senhor, que desaparece no ar. O protagonista se vira para Yemei e diz que agora é um assunto privado entre eles. Assustada, ela não imaginava que esse seria o trunfo do nosso protagonista e decide atacá-lo com várias kunais. Mas Lin, usando sua energia espiritual, se defende de todas. A mulher, surpresa, pergunta se essa seria a técnica da seita do demônio vermelho e não acredita no que está vendo, pois como ele poderia ter uma técnica de uma seita demoníaca? Ela questiona se ele seria tão incrível a ponto de aprender a técnica só por lutar contra eles. Nesse momento, Lin prepara mais um ataque, explosão de chama da terra, e faz com que o solo sob a mulher comece a rachar. Com um ataque poderoso, ela é lançada para cima. O protagonista diz que já era esperado de alguém do terceiro escalão do caminho demoníaco nesse torneio entre as seitas demoníacas e celestiais, e pergunta se ela não está mais animada ao ver isso. A demônia diz que calculou mal, e que com tanto potencial, se esse garoto crescer mais, vai ser 10 vezes mais assustador do que Jiang de Jue. Ela completa dizendo que essa informação precisa ser relatada. Então, ela canaliza sua força, mas nosso protagonista vem em toda velocidade, perguntando se agora ela quer escapar. Ele a ataca diretamente, e com o impacto, ela acaba desmaiando. Mas antes de cair, ela se pergunta como é possível alguém do nível de cultivo do reino da transformação possa usar o 8º nível da manifestação infinita dos portões celestiais. Olhando para Yemei caindo à sua frente, ele se pergunta se deve eliminá-la agora, pois se não fizer isso, seu trunfo será exposto. Porém, se ele fizer isso, as pessoas que a enviaram saberão que foi ele. Então, ele lembra que qualquer seita com algum poder deixa um símbolo vital para figuras importantes dentro da seita, e se ele fizer algo, eles virão atrás dele. O protagonista aproveita e quebra o selo dentro dela, pensando que a melhor escolha agora é mantê-la junto dele. No dia seguinte, no acampamento demoníaco, Lian bate na mesa e diz que já passou uma noite, e Yemei ainda não voltou. Ying pergunta a Lian se ele perguntou à seita dela sobre o símbolo de vida do encanto noturno. Ele responde que perguntou, e que ela não poderia ter morrido, pois só alguém do nível de Jiang Dijue da seita imortal conseguiria fazer isso. Ying diz que isso é estranho. Mesmo que ela seja uma pessoa casual, não sumiria em um momento tão crítico. Provavelmente, isso tem a ver com aquele garoto de Tianmen. Lian pergunta o que devem fazer. Ying diz para deixar para lá por enquanto, pois a competição vai começar em 2 horas, e os 3 primeiros de ambos os caminhos não precisam lutar agora. Sendo assim, de acordo com o cronograma, hoje é a rodada eliminatória, e contanto que achem o paradeiro do amuleto noturno antes disso, tudo bem. Em outro lugar, no pavilhão celestial, Lin e Su observam Yemei deitada na cama. Su, sorrindo, diz a Lin que ele realmente tem talento em capturar o encanto noturno, que está em 3º lugar na lista demoníaca. Lin, comendo um pãozinho, diz para ela parar de caluniar, pois foi ela quem amarrou a moça e não ele. Su começa a rir e diz que Lin ainda gosta de brincar, mas volta a si e pede para falar sério, perguntando como ele conseguiu fazer isso, pois o cultivo dessa mulher é muito alto. Lin enfia o pão na boca dela e diz que crianças não deveriam perguntar sobre coisas de adultos, pedindo para ela não contar a ninguém sobre isso. Su diz que sabe e que não é mais uma criança. Lin passa a mão na cabeça dela e diz que sabia que ela iria ouvi-lo. Então, ele começa a sair da sala e diz para ela se preparar para ir para a arena, pois Chen já conseguiu avançar e eles devem se apressar também. Su, ainda com o pão na boca, concorda com ele. Su se vira para Yemei e se pergunta se Lin fez isso com essa mulher por ter gostado dela. Conclui dizendo que ele sempre a chama de criança e fica curiosa sobre a idade da garota demoníaca. 1 hora depois, no local da competição do demônio imortal, Su aparece transtornada, dizendo que isso não faz sentido, que a distância entre 2 pessoas não pode ser tão grande. Chen se vira para ela e pergunta o que ela está resmungando. Yue Hua pergunta se ela está nervosa e Jiping diz que não precisa temer, pois está ali e ninguém pode machucar Su. Lin pede silêncio, pois alguém estava vindo. Um clarão corta o céu nesse momento. Era um dos especialistas chegando ao evento, o venerável Sr. Yun. Algumas pessoas na plateia se perguntam o que estava errado,
pois quem deveria ser o supervisor era o venerável Sr. Feng. Outros querem ir embora, pois agora estão todos lascados. Lin se pergunta se esse seria o mesmo que o ajudou na noite anterior, e Chen diz que isso é ruim, pois é o venerável Sr. Yun. Lin se aproxima de Chen e pergunta por que ele está falando isso, e Chen começa a explicar que a competição dos demônios imortais surgiu por causa desta era sem lei e de recursos escassos. Inúmeras disputas surgiram entre os caminhos imortais e demoníacos sobre reinos secretos. Eventualmente, idosos aposentados de ambos os caminhos interviram e mediaram, levando ao estabelecimento da competição de demônios imortais para decidir a alocação de reinos secretos. Shen continua dizendo que o venerável Yun e o venerável Feng são conhecidos como os eremitas gêmeos de Lin Xiao e são figuras representativas. Entre eles, o venerável Yun tem o temperamento mais excêntrico, e toda vez que ele preside a competição, a taxa de baixas é superior à metade, e é por isso que todos aqui ficaram tão nervosos. O protagonista se anima e diz que entende, mas por dentro pensa que é uma oportunidade, pois quanto mais intensa a competição, mais reputação ele poderá aumentar. Afinal, todos ali são lixos comparados a ele. O venerável Yun pede silêncio e começa a dizer que ele será o responsável pela competição e que o cronograma é simples. Ele começa a explicar que, tirando os 6 competidores iniciais e aqueles que não puderam participar por algum motivo, há 90 pessoas ali. Nesta rodada eliminatória, cada caminho selecionará 9 participantes. Isso significa que, no final, cada caminho terá 12 pessoas restantes para competir pela alocação de 12 reinos secretos. Analisando, Lin conclui que uma pessoa terá que eliminar 9 outras para avançar. O venerável Yun diz que todos entrarão em seu tesouro mágico, e então ele irá explicar a maneira específica de avançar. Shi Jie, jovem mestre da seita dos demônios carmesins, fica indignado, pois as informações do evento estavam erradas. Era para ser o venerável Feng ali. Ele pergunta como eles devem eliminar os membros da seita Tianmen. Um de seus discípulos fala para seu jovem mestre não se preocupar, mesmo que seja uma rodada eliminatória, pois ainda podem encontrar uma chance de acabar com o povo de Tianmen. Outro diz que isso também dá oportunidade para enfrentarem outras seitas imortais, e o objetivo deles é tornar a seita dos demônios carmesins conhecida, conforme foi a ordem do líder da seita. Um deles diz que o povo de Tianmen provavelmente pensa o mesmo, e com a força do jovem mestre não será difícil avançar. Porém, a seita dos demônios celestiais alertou para terem cuidado com Tianmen, pois podem ter algum trunfo escondido. Qi Jie diz que sabe e completa dizendo que os discípulos de Tianmen conseguiram passar ilesos da emboscada que fizeram. Eles não são comuns, mas eu, Shi Ji, também não sou. E para estabelecer uma posição nas principais seitas demoníacas, precisamos do apoio da seita demoníaca celestial. Não importa o que aconteça, vamos seguir as ordens do Sr. Ying. Irritado, ele diz que vai acabar com todos de Tianmen, enquanto os observa pelas costas. O venerável Yun diz que não há tempo a perder e que vai levar todos agora para o espaço mágico do tesouro. Ele levanta o objeto e grita que a rodada eliminatória começa agora. Então, começa a puxar os participantes para dentro da relíquia. Quando termina de puxar todos os participantes, alguém desce dos céus e diz que parece que os juniores dos caminhos imortais e demoníacos não sairão ilesos desta vez. Yun. O venerável Yun tira a máscara e pergunta ao homem o que ele está fazendo ali, pois decidiram que Yun presidiria a competição. Feng pede para Yun não entender mal, pois ele estava ali apenas para se divertir. Ele até pegou um pote de bebida imortal e não vai voltar atrás de sua palavra. Feng continua falando que Yun nunca ligou muito para essa competição e pergunta por que ele pegou uma boa jarra de bom vinho para ele, para poder lidar com essa tarefa tediosa. Será que foi por estar há tanto tempo recluso e ficou entediado? Yun responde que não, mas que encontrou um júnior interessante. Feng, bebendo seu vinho, diz que para um júnior chamar a atenção de Yun, ele deve ser extraordinário. Então, diz que queria ver quem seria capaz de despertar interesse em Yun Ziwei. Ele conclui dizendo que esse vinho é realmente bom. Enquanto isso, dentro do tesouro mágico, Lin cai no chão com tudo, se levanta sentindo dor e observa Yue Hua à sua frente.
falando sobre o quão grande é o espaço dentro do tesouro mágico do venerável Yun. Lin olha ao redor e pergunta por que não vê ninguém ali, até que uma figura encapuzada aparece. Os discípulos das seitas se impressionam com a presença daquele ser gigante. O homem encapuzado diz ser o espírito deste mundo Sumeru e anuncia as regras desta rodada eliminatória. Ele continua falando que todos foram espalhados e apareceram em diversos lugares ao entrarem no mundo sumero. Isso é para garantir a justiça e reduzir o impacto do excesso de cooperação da equipe na força individual. O objetivo dessa rodada de eliminação é selecionar as 9 pessoas mais fortes. Lin entende que Chen e os outros também estão por ali em algum lugar, e parece que não foi algo aleatório, pois as seitas imortais e demoníacas foram distribuídas juntas. O espírito continua dizendo que agora vai explicar as regras e pede para que todos olhem para suas mãos. Todos que estavam ouvindo olham e algo aparece em suas mãos. O espírito diz que esses talismãs são a chave para deixar o mundo sumero e a chave para avançar mais profundamente nele. O mundo sumero tem 3 níveis, e o primeiro requer a eliminação da metade dos participantes, seja eliminando-os ou forçando-os a destruir seu talismã. Quando o número de participantes cair pela metade, o segundo nível será aberto. Os métodos e metas para isso não possuem restrição, e o tempo para concluir é de 3 dias. Caso o segundo nível não seja aberto até lá, todos serão eliminados. O espírito começa a desaparecer e diz que quando o segundo nível for aberto, ele continuará a explicação. Lin diz que parece que eles se tornaram um bando de feras trancadas em jaulas. Yuehua comenta que como tem a chance de desistir e os competidores são gênios no caminho do cultivo, muitos irão desistir para proteger suas próprias vidas. Lin diz que talvez, mas não muitos, pois todos estão aqui pelo mesmo motivo, pelo orgulho de suas seitas. E como possuem corações fortes, não irão desistir facilmente. Além disso, mesmo que aquele lugar pareça um beco sem saída, ele também guarda grandes oportunidades. Yuehua pergunta sobre essas oportunidades, e o protagonista responde que sim. Todos os participantes anteriores da competição de demônios e imortais, que se destacaram nas rodadas eliminatórias, rapidamente romperam seus reinos. Por um lado, eles contribuíram para suas forças, status e a reputação de suas seitas, ganhando ótimas recompensas por isso. Por outro lado, os veneráveis dariam certas recompensas ao notável vencedor. Lin pensa que, se ele se destacar nessa parte da competição e se destacar com sua força e status, ele conseguirá estar mais próximo de Yanhan. Yuehua, nervosa, diz que entendeu e que não há tempo a perder, pois não é alguém com muita paciência, e chama Lin para se tornarem invencíveis. Lin diz que é exatamente o que ele estava pensando. Em algum lugar próximo dali, 2 garotas estão cercadas e perguntam para os homens o que eles estão pretendendo fazer. Um deles começa a rir e lamber a lâmina de sua adaga. Uma das garotas diz que eles fazem parte da facção demoníaca, então por que estariam atacando entre si? O homem responde que a seita dela é apenas uma subsidiária da seita do demônio da noite, então como ela poderia estar buscando parentesco com eles agora? Outro grita que, pela força fraca delas, só estavam ali para completar número, e isso iria atrapalhar no futuro, dizendo para elas saírem logo do mundo Sumeru. Caso contrário, não é para culpá-los por serem implacáveis. A menina grita, perguntando que tipo de homens são aqueles que intimidam os fracos. Os caras avançam dizendo que não seguem regras mundanas e que agora vão acabar com elas. Uma delas grita pedindo por favor, mas nesse momento, nosso protagonista e Yuehua chegam ao local, nocauteando os caras. A menina observa a cena, tentando entender aquilo. Lin e Yuehua chegam sedentos ao lugar. Yuehua se vira para os homens e diz que eles têm apenas 2 escolhas, sair ou morrer. Os homens perguntam ao seu jovem mestre o que vão fazer agora, e o rapaz diz que achou que conseguiriam passar da primeira rodada e eliminar alguns números, mas não esperava encontrar 2 malucos tão fortes agora. Então, ele simplesmente desiste, quebrando o talismã e dizendo que sua vida é mais importante. Um dos discípulos pede para seu jovem mestre esperar por eles. Lin, vendo aquilo, chama-os de ratos covardes. Yuehua se aproxima da garota e pergunta se ela está bem. A menina agradece e diz que o rosto de Yuehua não é familiar, então pergunta de qual seita ela é,
Yuehua segura a mão da garota e quebra o talismã dela enquanto sorri. A menina, então, se surpreende com aquilo. Yuehua se desculpa, mas explica que eles não são da facção demoníaca. Lin diz que, com a força delas, seria muito perigoso ficar no mundo Sumeru e que seria melhor voltar à Terra, pois ele não queria machucá-las. A garota diz que entende, mas agradece mesmo assim, pois pelo menos não foram derrotadas por seu próprio povo. Lin ganha 20 pontos de favorabilidade com ela, Lin Yun. Lin pensa que aumentar a favorabilidade acima de 60 não é tão fácil. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!